Como é que Galileu não está aqui ainda? Galileu vai chorar um bocado aí hoje, professor. Galileu, ele começa a chorar quando ele vê a gente aqui na cozinha. Pronto, eu liberei lá no YouTube. O YouTube tem um delay, né? De 20 segundos. Uhum. Tá liberado. Ainda não deu a hora, vamos esperar para ver. Começou não. Professora, deu a hora. Eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa sala virtual, né? E, assim, apesar da gente conhecer a senhora, eu gostaria que a senhora se apresentasse, porque tem muita gente, eu acho que não, muita gente do primeiro e do segundo não passou pela fisiologia ainda, né? Ah, tá Tem o YouTube, que tem muito visitante lá, né? Tá bom, obrigada, Cleiton. Eu gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram para a gente fazer essa videoaula, vai ser bem à vontade aqui. Eu improvisei um quadro aqui na sala para a gente tentar explicar um pouquinho de bioeletrogênese cardíaca. Para quem não me conhece, meu nome é Ivanita, eu dei aula de fisiologia por muitos anos na UFES, aposentei no ano passado, né, por 30 anos eu dei aula de fisiologia para várias turmas do Centro de Ciências da Saúde, para medicina. Nos últimos anos eu fiquei só com a medicina. E no momento eu sou professora voluntária, né, da UFES, e eu estou dando aula no programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Então eu faço parte do colegiado do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da UFES, onde a gente tem pesquisas na área de fisiologia básica. E aí a gente está lá todo dia. Então, para mim é um prazer falar um pouquinho de bioeletrogênese cardíaca e espero que vocês consigam acompanhar, mesmo que seja no quadro, a aula. Podemos começar, Cleiton? Podemos, professora. Eu acho que só que tem um som vindo ao fundo, eu não sei se alguém está vendo o YouTube aí. Está alguém assistindo? Não, né? Talvez seja só impressão minha. Sofia está assistindo no YouTube? Eu estou vendo no YouTube. Então desliga o som, então, né, Cleiton? Que está reverberando aqui um pouquinho. Mas meu som está desligado. Então desliga o som. Talvez foi impressão minha, professor. Melhorou, Cleiton? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então tá. Então, se acontecer, você fala que a Sofia está com ela ligada ali. Então, vamos falar um pouquinho da parte elétrica, na parte da bioeletrogênese cardíaca. Vocês sabem que o coração ele é formado por células contráteis, que a gente tem nos átrios,
nos ventrículos e por células especializadas em gerar potenciais de ação e conduzir esses potenciais de ação. Então, um sistema gerador, que tem automaticidade, e células que conduzem no sistema de condução todo esse potencial de ação, essa atividade elétrica, para chegar nos ventrículos. Essas células cardíacas, então, a gente pode designá-las de células excitáveis, porque quando são estimuladas, elas são capazes de gerar um potencial de ação. Mas as células que geram esses potenciais de ação são as células do nódulo sinatrial e do nódulo AV. Então, a do sinatrial é a que primeira deflagra esse potencial de ação e, por esse motivo, ela é chamada de marca-passo. Então, de maneira didática, a gente pode dizer que o coração tem atividade elétrica. A gente poderia dividir de dois tipos: os potenciais de ação do tipo rápido e os potenciais de ação do tipo lento. Então, vamos escrever aqui, começar pelos potenciais de ação do tipo rápido, onde tem os potenciais de ação. Potencial de ação do tipo rápido, a gente encontra onde? Nos átrios, células atriais, nos ventrículos e no sistema Purkinje também a gente encontra esse tipo de célula que tem potencial de ação do tipo rápido. Os potenciais de ação do tipo lento, a gente encontra, então, nódulo sinoatrial e nódulo atrioventricular. Então, vamos começar falando um pouquinho do potencial de ação do tipo rápido que a gente encontra nos átrios, ventrículo e no sistema His-Purkinje. Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha nossa célula cardíaca do átrio, né, da massa atrial, ventricular, ou do sistema His-Purkinje. Então, essa célula, ela tem uma diferença de concentração entre o meio interno e o meio externo da membrana. Então, vocês lembram que a concentração do íon sódio, então, o íon está mais concentrado do lado de fora, é o sódio, e ele está aproximadamente, né, em torno de 140 miliequivalentes litro. Dentro da célula, a concentração de sódio ela é mais baixa e ela pode variar em células, ela é bem diferente da concentração intracelular, por exemplo, você tem células do músculo liso, do músculo esquelético. No músculo cardíaco, ela varia em torno de 10 a 19, né? Então, vamos botar aqui, 15 a 19. Está aqui 15. Varia em torno de 15 a 19 miliequivalentes litros. O próximo íon mais importante aqui é o íon potássio. O íon potássio está mais concentrado dentro da célula. Aqui dentro da célula, a gente pode dizer que aproximadamente uns 140, 150 miliequivalentes litros. E do lado de fora, a concentração de potássio ela é baixa. Ela vai variar em torno de 3,5, aproximadamente, né? 3,5 até 4,5 miliequivalentes litro. E essa concentração de potássio, lembrem que ela tem que ser mantida em valores bem justos, né? Nesses valores bem estreitos, porque variações de potássio para mais e para menos são capazes de produzir grandes modificações na parte elétrica das células, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Então, além desses íons, ora, qual é o principal ânion que acompanha o sódio do lado de fora da célula, né? O cloreto. Então, a gente tem aqui o cloreto do lado de fora, aproximadamente 119 miliequivalentes litro, e dentro da célula a gente tem algo em torno de 10 a 15 miliequivalentes de. Então, o próximo íon é o cálcio do lado de fora, o cálcio, a gente lembra que a gente tem cálcio ionizado, livre, tem cálcio ligado a proteínas plasmáticas e tem cálcio ligados a ânions, né, fosfato, sulfato. Então, o cálcio ionizado, que é o que vai entrar e sair das células, a concentração dele é algo em torno de 1 a 1,5 milimolar, né? Então, da ordem de grandeza
de 10 a menos 3 molar, você teria aqui uma concentração até bastante alta. Dentro da célula, a concentração de cálcio, ela se mantém, quando a célula está em repouso, ela se mantém numa concentração relativamente baixa. Então, aqui dentro da célula, o cálcio está em torno de 10 a menos 7 molar no miócito cardíaco, e essa concentração pode subir até aproximadamente 10 a menos 5 molar, quer dizer, ela pode subir 2 ordens de grandeza. E isso é muita coisa para cálcio dentro da célula. Então, como esse aumento, essa concentração de cálcio é muito grande por músculo, para célula cardíaca, para qualquer tipo de célula, esse cálcio tem que subir e tem que retornar para o seu nível basal rapidamente. E é isso que os sistemas intracelulares são altamente especializados para manter, então, esse equilíbrio, não deixar o cálcio subir quando precisa e reduzir também quando ele não está sendo mais usado, tem mais necessidade. Então, além disso, né, a gente tem retículo sarcoplasmático, que acumula cálcio, né? Então, a gente, quando for falar a parte de contração, a gente vai falar. Então, dentro do retículo sarcoplasmático, a concentração de cálcio varia da ordem de 10 a menos 4 molar, ou seja, 10 vezes mais concentrada, que é a maior concentração que você tem no citosol. Então, mesmo assim, você tem muito mais cálcio dentro do retículo. Então, se a gente olhar aqui, faltou o bicarbonato, né? Se a gente for olhar que o sódio está 140 e o cloreto está aproximadamente, né, 119, então qual é o outro ânion que acompanha o sódio? O bicarbonato, né? Então a gente tem cloreto de sódio e bicarbonato de sódio. Então o bicarbonato de sódio, a gente tem ele numa concentração HCO3-, aproximadamente 23 miliequivalentes litros, né? Aproximadamente isso seria. E dentro da célula, em torno de 4 a 5 miliequivalentes litros de bicarbonato. Então, no repouso, a célula mantém essa diferença de concentração desses íons. Ora, como que a célula consegue manter essa diferença de concentração desses íons? Porque a membrana é semipermeável. Então, em repouso, ela tem canais, né? A célula possui canais iônicos, e esses canais iônicos, então, modulam a entrada desses íons pela célula. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar o exemplo do sódio, né? O sódio, como o íon mais abundante, vou pegar aqui o sódio, vai entrar por um canal de sódio, e esse canal para sódio é um canal, vamos chamar aqui, ó, NaV, é um canal voltagem dependente. Então, existem várias isoformas de canais de sódio voltagem dependente. Então, dessas isoformas do NaV, canal de sódio voltagem dependente, ele tem ele pode estar funcionando em 3 conformações, 3 estados que a gente fala. Então, quando a célula está em repouso, ele está no estado fechado. Quando a célula despolariza, esse canal, então, se abre e o íon sódio pode entrar. Logo em seguida, esses canais voltagem dependentes, eles passam para o terceiro estágio, que é chamado de estado de inativação. Eles passam a estar inativados. Então, estando inativado, não pode passar íon sódio por ele. Então, os 3 estados: repouso, quando ele está fechado; durante a despolarização, ele se abre, o íon então passa, e em seguida, se essa despolarização se mantiver, ele se inativa. E depois, para ele abrir outra vez, ele precisa passar pelo estado fechado, né? Então, os 3 estados. Então, ora, quando você abre o canal de sódio, vamos botar assim que eu estimulei essa célula e abri um canal de sódio. Então, o que vai acontecer com o sódio? O sódio vai entrar ou vai sair? Então, essa pergunta parece simples, mas a resposta vem baseado na premissa de que dos 2 grandes fatores, das 2 grandes forças que determinam o movimento de íon através das membranas. Então, esses 2 grandes fatores são o gradiente de concentração desse íon e o gradiente elétrico. Então, essas são as 2 forças, 2 principais forças que determinam se um íon vai passar ou quão
intensa vai ser a passagem desse íon. Então, gradiente de concentração e gradiente elétrico. Então, em conjunto, a gente chama gradiente eletroquímico. Então, no caso do sódio, o gradiente eletroquímico do sódio. Então, quando eu abrir o canal para sódio, veja que o sódio está em maior concentração do lado de fora, 140, e dentro da célula, em torno ali de 10, 15 miliequivalente dentro da célula. Obviamente, que se ele está mais concentrado, ele vai querer entrar. E favorecido pelo gradiente elétrico, porque a célula em repouso, ela tem uma certa negatividade na parte interna em relação ao meio externo. E essa negatividade do meio interno em relação ao meio externo se deve a vários fatores, mas entre eles, que dentro da célula você tem proteínas com cargas negativas, você tem fosfato, você tem sulfato, tudo carga negativa. E tem a bomba de sódio e potássio, que ela é eletrogênica. Vamos botar a bomba de sódio e potássio aqui, ó. NKA. ATP, porque ela gasta ATP. Então, a bomba de sódio e potássio é eletrogênica, então ela também gera eletronegatividade para a célula. Então, o conjunto desses fatores determina que quando uma célula cardíaca está em repouso, ela tem uma determinada, ela é mais negativa dentro do que fora. Ora, então, quando eu abrir esses canais para sódio, voltagem independente, quando eu mexer no potencial de repouso da membrana, esse sódio, então, vai querer entrar baseado no quê? No seu gradiente de concentração, está mais do lado de fora, então ele vai querer entrar, dentro tem pouco, e ele é carga positiva, dentro está negativa. Então ele vai entrar com toda a força, com toda a vontade. Lembrem que quando um íon passa pela membrana, a passagem de um íon pela membrana gera o quê? Corrente elétrica, né? Passagem de íon pela membrana gera corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser medida, e ela é medida. Então, na prática, os laboratórios de bioeletrogênese, laboratório de eletrofisiologia, fazem essas medidas dessas correntes, e é justamente por fazer essas medidas dessas correntes que a gente consegue entender as variações que estão acontecendo com canais iônicos voltagem dependentes em condições normais, em condições de doença, principalmente insuficiência cardíaca, na arritmia, e aí você descobre em determinada arritmia o problema é X ou Y canal. Então, através desses estudos de eletrofisiologia, e esses estudos de eletrofisiologia, como são feitos? Você isola um cardiomiócito, e esse cardiomiócito é colocado numa placa com solução nutridora, e você tendo um cardiomiócito isolado, você coloca um eletrodo dentro, né, um eletrodo de vidro, você transpassa a membrana, coloca esse eletrodo de vidro lá, e aí, então, esse eletrodo passando, ele vai estar em contato, o líquido que está dentro do eletrodo, com o meio intra e o meio extra, e você pode modular a concentração você pode bloquear canais iônicos, você pode ativar, e aí você vai, basicamente, medir o quê? A corrente elétrica gerada quando esses íons passam. Então, como que se mede a corrente elétrica? Simples, nada complicado. Só pode ser medida em analogia à lei de Ohm. Vocês lembram que a lei de Ohm, vou fazer aqui, onde que temos aqui, num cantinho aqui, fazer de vermelho. Vou apagar um pouco aqui, ó, para a gente escrever nossa lei de Ohm. Vou pegar aqui. Então, lei de Ohm. Lembram que V é igual a RI, né? Lei de Ohm. Então, a gente quer saber I, né, a corrente. Então, por analogia, V vai ser o ΔV, a variação da voltagem da membrana. O I vai ser a corrente gerada quando o íon passa pela membrana. E o R é a resistência da membrana à passagem desse íon. Então, I, a gente deixa o I aqui, né? Nós vamos medir, na verdade, a ΔV, a variação da voltagem da membrana, dividido pela resistência da membrana. Vocês lembram que resistência é o inverso de condutância. Então, a gente pode falar assim, ó, R é igual a 1 sobre G. O que é G? G é a condutância da membrana, o quão fácil é um íon atravessar a membrana. Então, a gente pode transformar essa fórmula aqui, a gente vai ter I
vai ser igual a ΔV divididos por 1 sobre G. Então, a gente... I vai ser igual ao quê? I vai ser igual a ΔV. Aqui o G está dividindo, ele passa para cima, multiplicando. Então, I, a corrente gerada pela passagem de um determinado íon pela membrana, pode ser determinada pela variação, pelo ΔV, variação da voltagem da membrana, multiplicado pela condutância desse íon na membrana. A condutância da membrana aos íons, ela é relativa. Então, por exemplo, em repouso, quando a célula cardíaca está em repouso, a condutância ao potássio gira em torno de 4 vezes maior do que a condutância ao sódio. Só que o ΔV da entrada de íon sódio é muito maior. Então, o que é esse ΔV? Como é que a gente vai calcular isso aqui? Ó? O que ΔV é esse? Bom, para a gente calcular esse ΔV, quem fez esses cálculos bem no início e que não tinha equipamento sofisticado, teve que fazer isso tudo à base de cálculo, foi um pesquisador chamado Nertz. E o Nertz, então, determinou quais eram os fatores determinantes do equilíbrio, do potencial de equilíbrio de um íon. Bom, Vanita, o que é potencial de equilíbrio de um íon? Né? Potencial de equilíbrio de um íon. Bom, o que é isso que o Nertz determinou muitos anos atrás? Então, o potencial de equilíbrio no íon é a voltagem que neutraliza, que equilibra a diferença de concentração. A voltagem que equilibra uma diferença de concentração desse íon dos dois lados da membrana. Então, tá difícil para entender. Olha lá, pega o sódio aqui, então vamos embora. O sódio, ele tem uma diferença de concentração, não tem? Entre o meio interno e o meio externo, né? Lado de fora 140, lado de dentro entre 10 e 15 miliequivalentes litro. Muito bem. Quando eu abrir o canal para sódio, voltagem independente, aí o que vai acontecer? A favor do gradiente de concentração, o sódio vai entrar. Fácil de entender. Então, a gente pensa assim, o sódio começa a entrar, está 140, começa a diminuir a 140, aqui dentro estava, que seja 10, que seja 15, começa a subir. Mas vai ter um ponto em que essa concentração teria que equilibrar. E outra, a carga negativa dentro da célula que estava atraindo sódio começa a diminuir, começa a ficar positivo lá dentro, né? O sódio começa a entrar, está entrando carga positiva, essa mesma carga positiva começa a repelir a entrada de sódio. Então, no início, você tem um alto gradiente de concentração facilitando a entrada do sódio. Você tem a carga negativa lá atraindo o sódio para dentro, mas à medida que o próprio sódio vai entrando carga positiva, e aí a força propulsora para ele entrar começa a diminuir. Então, o que o Nertz fez foi calcular o ponto de equilíbrio. Qual seria o equilíbrio para os íons? Até onde esse íon iria entrar se você falasse assim, ó, eu vou abrir agora o canal de sódio, e você faça o que você quiser. Você entra, você saia. Então, para o sódio vai ter um equilíbrio. E esse equilíbrio foi calculado por essa fórmula chamada equação de equilíbrio de Nertz, que eu vou colocar aqui bem resumida, a equação de equilíbrio de um íon. Eu vou apagar aqui do lado de cá, equação de equilíbrio de Nertz. Ele dá aqui, ó, o potencial de equilíbrio de um íon. Vamos voltar para o íon sódio, que nós estamos falando do sódio, é proporcional a uma constante, que ele calculou uma série de fatores lá, que no final chegou a esse valor 61,5, constante, log da base 10 da concentração do íon sódio. Do lado de fora, vou botar um E aqui, dividido pela concentração do íon sódio do lado de dentro da membrana. Quando você faz esse cálculo aqui, então o potencial de equilíbrio para o sódio
é algo em torno, só você jogar 61,5, logo na base 10, pega a concentração do sódio lá de fora, 140, dividido pelo sódio dentro da célula, 10, 15, por aí, vai dar algo em torno de 60. 60 o quê? O potencial de equilíbrio, lembra que eu falei? Que é a voltagem que equilibra uma diferença de concentração. Então, milivolts. E aí? Qual é o sinal? Bom, voltagem não tem sinal, só que ele foi convencionado que o sinal que está aqui seria o sinal seria a carga dentro da célula. Então, quando a célula está negativa, você fala menos qualquer coisa milivolts. Quando a célula está positiva, mais qualquer coisa milivolts. Então, mais 60 milivolts. Então, traduzindo isso aí, a gente tem que, se uma célula em repouso, célula cardíaca em repouso, eu abrir os canais para sódio e falar assim, fique à vontade, faça o que você quiser fazer, ele vai começar a se movimentar em função do gradiente eletroquímico, e esse movimento vai chegar até o equilíbrio para o sódio, que é mais 60. Mais 60 não quer dizer que não vai entrar e não vai sair, quer dizer que vai ter um equilíbrio, a mesma quantidade que entra, a mesma quantidade que sai. A mesma coisa Nertz calculou para os outros íons. Então, se a gente calcular aqui o potencial de equilíbrio para o potássio, mesma fórmula ali, vai dar algo em torno de menos 91 milivolts. Se calcular o potencial de equilíbrio para o cálcio, vai dar algo em torno de mais 200 milivolts. Então, esses aí foram os cálculos do potencial de equilíbrio de uma célula. Aí, muito bem. Só que a célula não tem só o íon sódio, não tem só o íon potássio, tem vários íons. E quando a célula está em funcionamento, todos esses íons, eles podem ser, os canais iônicos podem ser abertos ou fechados, e eles vão influenciar no que a gente chama do potencial total da célula, que é o potencial de membrana. Então, o potencial de membrana. Então, o potencial de membrana é o potencial quando você calcula todos esses íons que estão formando, que estão dentro e fora das células, que participam desse funcionamento dessa célula. Então, se a gente fosse calcular agora o potencial de repouso da célula, considerando que todos os íons que estão aí podem eventualmente entrar ou sair, dependendo da permeabilidade com que esse canal deixa ele entrar. Professora, fala. A Thaís Loureiro, ela está pedindo para ver se a senhora pode explicar novamente o porquê do sinal do resultado do potencial de equilíbrio ser positivo ou negativo. Certo. Então, é uma convenção, tá, Thaís? Pelo seguinte, a convenção do sinal aqui, a voltagem não tem sinal, né? 90 milivolts é um delta V, então não tem sinal. E convencionou-se que esse sinal, ele iria indica o que está acontecendo dentro da célula. Então, quando eu falo que o potencial de equilíbrio para o sódio é mais 60 milivolts, o que eu estou querendo dizer que o equilíbrio para o sódio é atingido quando houver uma diferença de potencial, uma DDP, uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo da membrana, que seja de 60 milivolts. Mas dentro estando positivo e fora estando negativo. Então, para o sódio, vai estar bom quando aqui dentro tiver positivo. E numa diferença de potencial entre o meio interno e externo de 60 milivolts. Para o potássio, vai estar em equilíbrio para ele quando essa diferença de potencial entre o meio interno e externo for 90, só que aqui dentro for negativo. Deu para entender? Entendeu, Thaís? Essa é uma convenção para dizer em que nível a carga dentro da célula. Então, menos 90 porque vai estar negativo dentro da célula. Então, para o cálcio, mais 200. A diferença de potencial entre o interno e o externo é 200, só que tem que estar positivo dentro. Para o cálcio vai estar ótimo para ele vai estar no seu equilíbrio. Okay? Então, quando a célula está em repouso, você tem todos esses íons que participam
ativamente do funcionamento da célula, concorda? Então, todos eles vão ter que, num determinado instante, ter uma participação no que a gente chama do potencial de repouso da célula. Então, o que acontece quando a célula está em repouso? Quem manda mais? Vanessa, você falou que se eu abrir os canais de sódio, o sódio entra. Se eu abrir o canal para potássio, o potássio entra ou sai. Se eu abrir os canais para cálcio, o cálcio entra ou sai. A entrada ou a saída desses íons vai depender de como a célula está em repouso. Então, para calcular o potencial de repouso, hoje em dia, não é tão simples, mas teoricamente é bem simples, na prática é complicado, mas na teoria é tudo muito fácil. Então, na teoria, é bem fácil medir o potencial de repouso da célula. Uma coisa muito simples. Você coloca um eletrodo aqui dentro da célula, aquele eletrodo que eu falei de vidro, coloca outro do lado de fora da célula, liga isso a um galvanômetro e mede uma diferença de potencial. Teoricamente é bem simples, na prática você pode ficar até o dia inteiro para poder conseguir uma célula boa para você medir isso aí. Chega 8 da manhã, vai sair meia-noite para conseguir isso aqui, mas consegue. Então, principalmente célula cardíaca, porque ela está contraindo, quando você coloca, se ela estiver contraindo, você coloca o eletrodo lá, ela quebra o eletrodo e pronto. Aí, então, você medir essa diferença de potencial numa célula em repouso, isso você pode fazer com esse galvanômetro aqui. Então, isso hoje em dia é medido, isso a gente tem um valor para o miocárdio de trabalho em torno de menos 90 milivolts. Esse é o potencial de repouso da célula. Então, se a célula está lá, célula do ventrículo esquerdo, ou a célula do ventrículo direito está lá em repouso. Você não ativou, ela não contraiu ainda, está naquele estado de repouso. Então, se eu colocar um eletrodo dentro dela e um eletrodo fora, eu vou ver uma diferença de potencial de 90 milivolts, sendo que dentro está negativo, é o repouso da célula. Negativo dentro e positivo do lado de fora. Todo mundo está acompanhando, né? Esse cálculo foi feito há anos atrás, sem ter galvanômetro, sem ter eletrofisiologia, por pesquisadores chamados Constante, esqueci o nome dos pesquisadores, aí eles vão me perdoar. Então, essa potencial de membrana foi calculado, teoricamente, Goldman, lembrei, equação de Goldman do campo constante. Então, na equação de Goldman do campo constante, o Goldman determinou o seguinte: o potencial, a variação do potencial de membrana de uma célula depende de dois grandes fatores, né? Da permeabilidade da membrana aos íons, então, o quão a membrana é permeável ao potássio, ao sódio, ao cálcio, e da diferença de concentração desses íons dos dois lados da membrana. Goldman, então, usando a base da equação do potencial de equilíbrio de Nernst, estabeleceu uma fórmula que é muito parecida com a fórmula de Nernst, mas é chamada a fórmula do campo constante de Goldman, que calcula o potencial de membrana. Então, essa fórmula, ela é bem grandona, e eu não vou botar aqui que está muito grande, mas, de qualquer maneira, essa fórmula do potencial de membrana seria parecida aqui, né? 61,5. Vamos apagar aqui, escrever ela um pouco. Vou escrever ela toda, não, só um pedacinho dela, da fórmula para calcular o potencial de membrana, que é a equação de Goldman. Então, o potencial da membrana vai ser igual ao quê? Mesma coisa, 61,5 log da concentração de um íon determinado, sódio, no meio externo, dividido pelo sódio no meio interno, vezes a permeabilidade desse íon sódio na membrana, mais a concentração do íon potássio no meio externo, dividido pela concentração do potássio no meio interno, versus a permeabilidade da membrana ao potássio. Aqui a permeabilidade ao sódio, permeabilidade ao sódio. E aí, ó, sucessivamente, você vai acrescentando aqui, ó,
todos os íons da membrana. Aí vem o cloreto, aí vem o cálcio, aí vem o magnésio. No final das contas, esses pesquisadores, esses eletrofisiologistas, só com cálculo teórico, chegaram a um valor bem próximo, mas muito próximo das medidas que são feitas por eletrofisiologia hoje em dia, colocando os eletrodos um dentro e outro fora da célula. Então, esse potencial de membrana ali, ele gira no miocárdio ventricular aproximadamente 90 milivolts, sendo que menos 90 milivolts, por quê? Vou tirar isso aqui para não confundir, né? Tirei isso. Menos 90 milivolts. Então, o cálculo dele deu que no equilíbrio, a célula, um cardiomiócito ventricular, ele estaria no equilíbrio, no repouso. Se você botar o eletrodo dentro e fora, você vai medir uma DDP, uma diferença de potencial de 90 milivolts, só que dentro da célula vai estar negativa. Esse é o repouso. Então, quando a célula está em repouso, está em menos 90. Olha só que coisa interessante. Qual que é o potencial de equilíbrio do potássio? Olha aqui. Não é menos 91? Ó, não é menos 91? Então, esse potencial de membrana da célula, no cardiomiócito, né, ventricular, ele está muito próximo do potencial de equilíbrio para o potássio. Ó. Para a célula toda, no conjunto, considerando todos os íons que determinam os movimentos e essa ativação dessa célula, a célula em repouso estaria menos 90. E para o potássio, se eu falar assim, vou abrir só canal para potássio agora, todos os outros vão ficar fechados, vamos abrir só para o potássio. O que ia acontecer? A célula ia acontecer o quê? O potássio ia entrar ou sair? Ó, agora vamos lá, raciocina. Potencial de repouso está aqui em menos 90. Eu abri só canal para potássio. Ora, se eu abrir só canal para potássio, o potássio vai querer chegar no seu equilíbrio, não é verdade? O equilíbrio para o potássio é o quê? Menos 91, aproximadamente. Isso quer dizer que ele tem que ficar 1 milivolt mais negativo, né? Menos positivo. E como que ele vai fazer? Então, o potássio vai entrar ou vai sair da célula? Vai sair carga positiva. Então, nesse instante, se eu abrir só canal para potássio, o potássio vai sair. Mas vai precisar sair muito? Não, ele está em menos 90 até menos 91. Então, a gente tem aqui essa força propulsora para movimentar o íon potássio aqui, é esse delta P, esse delta V, esse delta V. Então, ele sai de menos 90, vai até menos 91. Então, aqui, vou jogar a equação de Nernst que eu apaguei, e a gente vai voltar aqui no cantinho com a equação de Nernst aqui, ó. Sei lá, será que aqui vocês estão vendo? Vê, né? Se eu jogar aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar a equação de Nernst aqui, ó. Então, a gente tinha lá que, naquela nossa definição, deixa eu passar para o lado de lá, acho que eu consigo escrever Nernst aqui. Ó, lá na nossa definição de calcular a corrente, perdão, que Nernst? Pela lei de Ohm, né? E era igual ao quê? Delta V, né? Sobre vezes G. Vou botar pequenininho aqui. Pela equação pela lei de Ohm, analogia à lei de Ohm, a gente chegou a essa conclusão, que a corrente gerada pela passagem de íon através da membrana é o produto da variação da voltagem, que é a nossa força propulsora, versus G, que a gente falou que é o quê? A condutância da membrana. Ora, delta V aqui, vamos supor que fosse para o íon sódio. A gente pode calcular. Para o íon sódio, o delta V dele é o quê? Ó? O delta V é o quê? A diferença do potencial de repouso da membrana, potencial que eu vou chamar de potencial de membrana, é o potencial de repouso da membrana, menos o potencial de equilíbrio, né,
para o sódio. Vou chamar de E. Vou chamar de E, tá? Botei ela em cima. Então, menos o potencial de equilíbrio para o sódio. Ora, potencial de membrana, a gente viu que é menos 90. Menos 90, para chegar no potencial de equilíbrio, que é mais 60, isso aqui vai dar aproximadamente 150 milivolts. 150 vezes a condutância. A condutância ao íon sódio é um valor que ninguém tem que ficar aguardando, mas, assim, em termos relativos, se eu chamar a condutância de 1, valor de 1, a condutância ao potássio é 4 vezes maior. Então, você multiplicaria por 1 só por um valor relativo aqui, e quando você fosse calcular a corrente gerada pela passagem de íon potássio, você multiplica isso aqui por aproximadamente 4 e faz esse cálculo aqui. Você tem, então, uma medida aproximada do quê? Da corrente gerada quando os íons passam pela membrana. Muito bem. Então, vamos olhar agora no contexto, o contexto todo aqui da situação. Alguma pergunta aí? Posso apagar aqui? Vamos apagar para a gente continuar. Ok? Vou apagar aqui, a gente continua. Então, a gente já entendeu as forças que regem o movimento desses íons através da membrana. Fala. O Alfredo no YouTube está perguntando qual seria o potencial de repouso na artéria coronária. Alfredo, você está querendo saber lá na artéria coronária? Na artéria coronária, nós temos células endoteliais e temos músculo liso, concorda? Então, você está querendo saber o potencial de repouso das células dos musculares lisas, não é isso? Então, o potencial de repouso de célula muscular lisa é muito variável. Músculo liso é uma coisa muito diferente de músculo cardíaco. Então, ela pode, eu não sei exatamente o potencial de repouso do músculo liso da artéria coronária, mas eu sei que em outras artérias, ele gira em torno de entre menos 80 a menos 60, dependendo do tipo de artéria, ok? Então, mas músculo liso é uma coisa à parte, tá? Tem músculo liso que nem potencial de ação tem, ele só despolariza. E essa despolarização gera contração. Espero ter respondido. Nós estávamos com nossa célula aqui em repouso. Então, de repente, chegou um estímulo, e esse estímulo, então, abriu canais de sódio voltagem independentes. E a gente viu aqui canais de sódio voltagem independentes, a gente tem várias isoformas, né? Os NAVs, NAV, tem várias isoformas, e esse tipo de canal voltagem independente aqui do miocárdio ventricular é um canal que tem aqueles 3 estados, né? Repouso, que ele está fechado, a comporta dele, ele tem 2 comportas, uma do lado de fora, uma de ativação, uma de inativação. Então, essas comportas, uma está fechada, a do lado de fora está fechada, do lado de dentro fica aberta, essas comportas. E quando essa célula é ativada, atinge o limiar de excitabilidade dessa célula, esses canais são ativados e rapidamente se abrem. Mas se abrem numa rapidez tão grande que a corrente gerada é muito intensa e muito rápida, ela sobe muito. E ela é tão rápida que você não consegue até registrar isso com equipamentos mecânicos, você precisa fotografar isso aí, porque é um evento muito rápido. Então, vamos fazer aqui um gráfico mostrando essas variações da voltagem da membrana, quando a permeabilidade relativa de determinados íons é variada. Então, vamos lá. Então, vou fazer um gráfico aqui. Vou apagar a nossa figura também, tá bom. Precisando mais dessa figura. Aqui, vamos apagar a nossa figura. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui no eixo das ordenadas, ó, no eixo das ordenadas, vou fazer a voltagem da membrana em milivolts. Aqui seria o nosso 0. E aqui, vou botar assim, mais qualquer coisa, mais 30. Aqui no eixo das abscissas, nós temos o tempo, né? Tempo 0 aqui, começando aqui. Ops.
Isso aqui é tudo improvisado. Não podemos destruir a sala de aula, Juanita, nem rabiscar a parede. Voltando aqui. Então, em repouso, vamos botar que nosso cardiomiócito lá, a gente viu lá, colocou o eletrodo aqui fora, um eletrodo dentro, outro fora, mediu a DDP, e essa DDP deu que está dando menos 90 milivolts, essa diferença de voltagem entre o meio externo e o meio interno. Tendo aqui dentro, negativo no meio interno. Então, vamos botar ela aqui, ó, menos 90 milivolts. Menos 90, eu estou meio de lado, milivolts. Menos 90 milivolts. Então, eu fui lá e estimulei a célula. Quando eu estimulei, dei uma ligeira despolarização. Deixa eu tirar isso aqui, que eu quero isso bem limpinho. Está menos 90 milivolts aqui. Então, a célula está lá. Se eu não fizer nada com ela, ela vai ficar eternamente assim. Não chegar a estimular, não mexer na permeabilidade de nenhum íon, ela vai ficar assim. Mas eu cheguei e mexi na permeabilidade do íon sódio. Então, inicialmente, ele vai ter uma ligeira despolarização, ligeira. Se essa despolarização, se essa entrada de sódio for de magnitude suficiente para atingir a voltagem limiar, que é chamado limiar de excitabilidade da célula, então os canais se abrem quase que instantaneamente e uma corrente muito grande é gerada pela entrada maciça e intensa de íon sódio na célula. Então, vamos supor, vou botar em vermelho aqui, que o limiar de excitabilidade dessa célula seja aqui, ó, bem pertinho do repouso. Atingiu esse VM, esse voltagem limiar, então os canais de sódio voltagem dependente se abrem e aí a corrente, né, a voltagem vai aumentando e a corrente gerada é muito alta. Então, se a gente medir a corrente, né, isso aqui não é a medida da corrente, isso aqui é a medida da voltagem, se a gente medir a corrente de sódio aqui nesse instante, eu vou botar pontilhada aqui, ó, em verde, para mostrar se eu estivesse medindo I, né, a corrente aqui, ó, vou botar aqui, I, que é a nossa corrente. A gente ia ver que ela sobe muito rapidamente e depois decai também tão rapidamente quanto ela subiu. Ora, por que ela sobe rápido e abre rápido? Sobe rápido porque a gente viu que o ΔV para o sódio é muito grande, a variação de concentração e elétrica favorece, o gradiente eletroquímico favorece a entrada dele. Então, quando você só tinha limitando aqui a entrada do sódio, era os canais estarem fechados, ou seja, a permeabilidade da membrana. Né? Então, a permeabilidade da membrana, eu abri o canal de sódio, deixou passar sódio com muita intensidade. Só que os canais voltagem dependentes, e o canal de sódio segue essa regra, eles são ativados pela voltagem, mas também são inativados por essa mesma voltagem. Então, se você despolariza, isso pode ativar. Mas se você deixa a célula despolarizada por um tempo, ele inativa. E segundo, eles são inativados pelo tempo. Então, se você abrir um canal para sódio, ele não vai ficar a vida toda aberta. Ele se inativa com o tempo. Isso é uma propriedade do canal, voltagem dependente. É uma propriedade dele. São as propriedades dos canais voltagem dependentes. Eles se ativam pela voltagem, mas também se inativam. E o tempo, se você deixar ele naquela voltagem, ele também se inativa. Inativar o canal, lembra, não significa fechar. Significa que a comporta interna se fecha, a comporta interna se fecha e o canal fica inativado. Agora, para ele deixar passar corrente outra vez, esse canal tem que voltar para aquele estado inicial de fechado. O fechado é quando a comporta externa está aberta, aquele portãozinho externo dele está aberto, e o interno está fechado. Então, essa corrente principal aqui, essa primeira corrente, a corrente de sódio, do canal de sódio voltagem dependente. Ora, quando a célula despolarizou,
Então, aqui ela está passando de menos 90, menos 80, menos 70, 50, 60, 0. Ela iria chegar lá no mais 60. Lembra que eu falei que o potencial de equilíbrio para o sódio é mais 60. Então, se eu deixar só o sódio, ele vai querer chegar lá em mais 60. Só que ele não chega por quê? Porque a célula tem os outros íons que também estão participando de tudo isso. Então, concomitante a essa abertura do canal de sódio voltagem independente, a gente tem, à medida que a célula vai despolarizando, e vai chegando aqui, ó, porque ela chegou aqui em aproximadamente menos 70, né? Tá aqui em menos 70, menos 65, chegou aqui em menos 65, algo por isso aí, milivolts. Então, nessa voltagem, começam a se abrir os canais de cálcio voltagem independente. Então, existem vários tipos de canais de cálcio voltagem independentes. Para a situação que a gente está falando agora, vamos falar de 2 importantes canais de sódio. Um canal de sódio, vou botar aqui, ó, é um canal, né, que gera uma corrente de cálcio que a gente chama do tipo L, e o canal de cálcio do tipo T, os 2 canais de cálcio. O canal de cálcio do tipo T é chamado T, a gente pode traduzir, não é totalmente correto, mas a gente acaba traduzindo assim como canal transiente, uma corrente transiente. E o canal do tipo L, o canal lento de cálcio, né? A gente fala muito assim, os canais lentos de cálcio. Então, são essas 2 correntes. Qual a diferença deles? São 2 tipos de canais diferentes, com estruturas proteicas diferentes. E esse canal do tipo T, ele é transiente porque ele começa a se abrir com potenciais de membrana menores, né? Ou seja, quando está em torno de menos 65, ele começa a se abrir. Só que ele se fecha rápido, é transiente, ele gera uma corrente transiente. Ele se abre rápido, mas também se fecha rápido. Ele fecha rápido. Mas quando a célula está lá mais despolarizada um pouquinho, né? Está mais despolarizada, sei lá, vamos botar algo em torno de menos 50, menos 45, vou botar aqui menos 50, menos 40, por aqui. Nesse nível de potencial, os canais do tipo L começam a se abrir também. E os canais do tipo L, eles demoram, né, realmente mais um pouquinho para abrir, mas eles têm uma característica que eles se abrem e ficam abertos por um tempo maior, gerando, consequentemente, uma corrente muito maior. Então, se a gente fosse desenhar aqui a corrente gerada pelos canais de cálcio, a gente diria aqui, ó, ele começou devagar, ó, mais lentamente, subiu, chegou aqui em cima, manteve e depois ele caiu. Então, esse aqui seria a corrente de cálcio, principalmente dos canais do tipo L. Então, vamos voltar agora para o nosso potencial de membrana. Então, a gente viu que a célula despolarizou, chegou lá em torno de mais 30. Nesse potencial, né, quando ela começa a despolarizar, eu falei que canais para cálcio começam a se ativar, e esses canais para cálcio ativados no tipo T e no tipo L geram essa corrente despolarizante para dentro da célula. Os canais para potássio, lembra que quando a célula está em repouso, o que a gente tem? Mais potássio dentro da célula, sei lá, algo em torno de 140, 150 miliequivalentes, e menos do lado de fora, em torno de 3,5, 4,5 miliequivalentes ou milimolar. O potencial de equilíbrio para o potássio, vocês lembram que a gente calculou agora mesmo aqui, é o quê? Menos 90 milivolts. Então, quando a célula despolariza, a despolarização dessa célula começa a ativar também os canais para potássio. Ora, se está positivo lá dentro, e o potencial de equilíbrio para o potássio é menos 90, o potássio vai querer entrar ou sair da célula? Ele vai querer sair, para sair carga positiva e chegar lá nos menos 90 para ele. Então, nesse instante aqui, começa a haver a saída. Vamos botar aqui, né? Potássio está dentro da célula, começa a sair potássio da célula, nesse ponto aqui.
Então, quando começa a sair potássio da célula, ela está bem positiva aqui dentro, a célula começa lentamente a perder carga positiva e ela começa a repolarizar. Ela faz uma pequena repolarização aqui, chamada repolarização lenta. Mas logo em seguida, ó, veja que a gente está falando dos fatos que estão acontecendo concomitantemente. Os canais para cálcio, voltagem dependentes, já estão gerando uma corrente de cálcio muito grande, fazendo o quê? O cálcio entrar na célula. Então, nesse instante aqui, ó, o cálcio está entrando na célula. O potássio está saindo, mas o cálcio está entrando. Então, nesse instante, vai acontecer uma coisa bem diferente do que acontece no músculo esquelético e no neurônio. Lembra que no neurônio, uma vez que a célula despolarizou, logo em seguida os canais para potássio são ativados e a célula começa instantaneamente a repolarizar. Seria aqui, ó, a repolarização dela seria muito rápida, ela repolariza aqui, ó. É coisa de milissegundos aqui, ó, né? 2, 3, 5 milissegundos, né? É bem rápido. Mas no músculo cardíaco, não. No músculo cardíaco, você tem essa corrente de cálcio que mantém, então, uma polaridade. Então, a célula estava repolarizando, agora ela mantém um platô, mas logo em seguida, o que acontece? A corrente de cálcio começa também a cair, então não segura essa despolarização, e uma série de outros canais para potássio, voltagem dependentes, são ativados. E aí, mais potássio começa a sair da célula e o cálcio não vai entrar mais. Então, agora, quem vai prevalecer aqui vai ser a saída de potássio. Ora, está saindo potássio, está saindo carga positiva, e a célula, então, eu vou apagar minha célula aqui para a gente fechar o potencial de ação, tá? Então, a célula, então, vai fazer o quê? Ela vai repolarizar e volta para o seu repouso. Então, vamos dar nomes a essas fases. A primeira fase aqui é chamada fase 0 do potencial de ação ou despolarização. A segunda fase, essa fase 1, que é uma fase de repolarização rápida. A fase 2 é a fase conhecida também como platô do potencial de ação. A fase 3 é a fase da repolarização. E a fase 4 é a fase do repouso elétrico. As correntes que são ativadas por essas fases, vamos relembrar aqui. Fase 0, corrente de sódio. Fase 1, uma corrente, tem várias correntes aqui. Corrente de potássio, mas também tem, sabe o quê? Uma corrente de cloreto. O cloreto começa a entrar na célula. Então, tem um aumento da condutância ao cloreto aqui também, ó. Cloreto, está entrando carga negativa na célula, isso ajuda ela a repolarizar. Está saindo carga positiva pelo potássio, isso também ajuda a repolarizar. Na fase do platô, que é a fase 2, o que a gente tem? Aumento da condutância, vou botar aqui, aumento da corrente pode ser corrente, aumento da aumento da corrente de cálcio, e na fase 3, o aumento da corrente para potássio. A fase 4 é uma fase em que a gente tem, muito importante aqui, a sódio-potássio ATPase aqui funcionando. Obviamente, a sódio-potássio ATPase funciona durante todo o potencial de ação, mas aqui ela tem uma importância para manter também esse potencial de repouso, o potencial de membrana da célula. Okay? Então, para o potencial de ação do músculo cardíaco, então as principais correntes são essas aí. A gente poderia, né, descrever aqui, levantar um pouquinho, então a gente poderia também descrever outras correntes que são importantes dentro dessa célula cardíaca. Então, correntes de potássio,
potássio, ela varia de vários tipos, essa corrente de potássio. Então, a gente poderia dizer assim, deixa eu fazer um resuminho aqui das principais correntes que a gente tem aqui, mas que eu já falei da maioria, mas algumas que a gente tem que lembrar. Então, a fase 0, corrente de sódio. A fase 1, a gente tem essa corrente de potássio, que também pode ser chamada de, deixa eu botar em preto aqui, de ITO. Ó, essa corrente de potássio também pode ser chamada de ITO, de corrente towards, corrente para fora. Deixa eu tirar esse mais 30 aqui, só para não confundir. Então, essas correntes de potássio também podem ser chamadas de ITO, de corrente para fora, de corrente. Essa fase do platô aqui, então a gente tem a corrente de cálcio, mas as correntes de potássio também estão funcionando aqui, ó, eles não pararam, não foram inativados. Então, aqui eu também tenho um IK chamado IKR, é um tipo de canal para potássio, IKS, né, rápido, o slow. Então, são várias correntes de potássio. Então, se a gente for olhar assim, que tipos de canais para potássio, voltagem independente que a gente tem na célula, né? Tem o ITO, tem o IKR, tem o IKS, e aqui na fase de repolarização, continuam essas correntes. Deixa eu apagar a palavra repolarização aqui, apagar aqui, para não ficar muito confuso. Então, aqui na fase de repolarização, ó, IKR continua ativo, IKS continua ativo, né? Tipos de canais, voltagem independentes. Tem um IK, que a gente chama IK1, e acho que tá bom, né? Não precisamos falar mais nada, não. O IK0 também. Então, são vários tipos de correntes que vão participar desse potencial de ação. Então, dá para perceber a complexidade em termos de corrente iônicas, e a gente sabe que eu resumi os tipos de canais, tem vários canais diferentes aqui, a gente resumiu para ficar mais simples a explicação do que é, então, um potencial de ação do tipo rápido. Por que ele é chamado rápido? O termo rápido vem da fase 0, porque ela é muito rápida. É diferente lá do potencial de ação do tipo lento, que a gente já vai mostrar agora em seguida, em que essa fase de despolarização é uma fase mais lenta. Só para finalizar aqui as informações que a gente tem aqui para esse potencial de ação, lembrem que dos termos período refratário absoluto, período refratário relativo, período de supranormalidade. Então, o período refratário absoluto, aqui, é aquele período em que a célula está refratária a outro estímulo. Então, desde que ele começou a estimular, né, a despolarizar, até aproximadamente, sei lá, por aqui assim, quase, né, no início da repolarização, essa fase toda aqui, a célula é refratária a outro estímulo, ou seja, não adianta você estimular que não vai haver geração de outro potencial de ação. Então, isso aqui é chamado de período refratário absoluto. Vou apagar as correntes aqui. Período refratário absoluto. Esse período refratário absoluto, ele é devido ao quê? Ora, por que a célula não consegue gerar outro potencial de ação durante o período refratário absoluto? Porque os canais de sódio estão inativados. À medida que a célula vai repolarizando, proporcionalmente, um número cada vez maior de canais para sódio vão saindo do estado inativo para fechado. Proporcionalmente, à medida que a célula vai repolarizando, canais voltagem independente de sódio vão saindo do estado inativo para fechado. E aí, dependendo da intensidade do estímulo, você poderia, depois que passou o período refratário absoluto, produzir um outro potencial de ação se as condições forem diferentes, a intensidade maior do estímulo, por exemplo. Então, logo em seguida, a gente tem o período que a gente chama de período refratário relativo. Vou botar aqui, tirar isso aqui. Não, período refratário relativo, que é justamente isso que eu falei, ó. Nesse período aqui, o período está aqui, ó, o tempo, né? Está falando período, o tempo todo é isso aqui. Então, esse período refratário relativo
é o período que, justamente pelos canais de sódio voltagem dependente, que estavam inativos, estão começando a voltar para o estado fechado, dependendo da voltagem que eu der, eu poderia até gerar outro potencial de ação em condições especiais. Logo em seguida, nesse potencial de ação do tipo rápido, a gente tem um período muito curtinho de tempo, mas lá no finalzinho do potencial de ação, aqui, ó, esse período aqui, ele é chamado de período de supranormalidade. Esse período aqui é um período que a célula ela fica mais suscetível a ter outro potencial de ação. É justamente nesse ponto que podem haver o quê? As reentradas, as arritmias, porque é um período de supranormalidade. Por que é um período de supranormalidade? Bom, os eletrofisiologistas explicam esse período de supranormalidade devido ao fato que o potencial de membrana está muito próximo do potencial limiar de excitabilidade. Lembra que quando a gente botou aqui que o limiar de excitabilidade 1 ou 2 milivolts é menos negativo, né, do que o potencial de repouso. Então, se o potencial de repouso está lá menos 90, então seria menos 89, menos 88 milivolts. Então, essa fase aqui, a célula está descendo e ela está passando por aquele período em que o limiar de excitabilidade da célula está maior. Então, estímulos até sublimiares poderiam causar um novo potencial de ação, e muitas vezes é justamente esse ponto aí que é o ponto de geração de algum tipo de arritmia. Então, outra coisa que a gente tem que falar é o tempo, já que a gente está falando em período, né? Qual é o tempo, qual é a duração de um potencial de ação? Ora, vocês lembram lá que no músculo esquelético, que no neurônio, a duração dos potenciais de ação é muito rápida, não é? Em torno do quê? Milissegundos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque lá no neurônio, por exemplo, qual a função do potencial de ação? Levar a informação de maneira muito rápida. Então, esses potenciais de ação, a frequência desses potenciais de ação pode variar muito, porque a duração de um potencial de ação lá no neurônio, por exemplo, é aqui assim, milivolts. Que se a gente for contar aqui a duração no coração, vamos botar que seja aqui 0, começou 0. Ele vai, sei lá, vamos chutar um valor aproximado aqui, 300 milissegundos. Vai até uns 300 milissegundos. Enquanto no músculo esquelético, no neurônio, é aqui, ó, 1, 2, 3 milissegundos. É muito rápido. Então, lá no neurônio, tem uma explicação funcional para isso. Se você tem potenciais de ação de duração muito rápida no neurônio, isso significa dizer que você pode modular a frequência desses disparos de potenciais de ação no neurônio, e essa modulação da frequência de potenciais de ação no neurônio dá informações para o nosso corpo. Por exemplo, o tato, a pressão, a diferença de você saber quando você faz, se é tato, se é pressão, é o número de... Lógico, né? Os receptores que vão ser ativados aqui, além dos receptores, né? Os mecanorreceptores, mas o número de potenciais de ação que vai ser deflagrado, e isso informa, então, a amplitude dessa força que estimula nesse receptor. No coração, essa informação é irrelevante. Não há esse tipo de informação. O potencial de ação, ele vai passar pela célula cardíaca e a função dele vai ser o quê? Induzir a contração daquele músculo. E o músculo cardíaco, ele tem um limite de aumento de frequência cardíaca, e aí vocês já conhecem por quê? Porque ele tem que ter o período dele de relaxamento para ele receber sangue. Se ele não tiver um período que ele passa relaxado para receber sangue, ele não vai ejetar. Então, o potencial de ação no coração, o potencial de ação do tipo rápido, ele é longo, ele tem uma longa duração, e ele tem essa função, então, de realmente aumentar essa duração desse potencial de ação para fazer com que um estímulo demore mais para induzir a próxima contração. Se você aumentar muito a frequência, o que acontece? Vamos fazer um cálculo grosseiro aqui, ó. Nós falamos que a duração de um potencial de ação é aproximadamente 300 milissegundos. Vamos fazer um cálculo bem grosseiro aqui, ó. Se um potencial de ação, né, dura 300 milissegundos,
apagar aqui em cima. 300 milissegundos. 300 milissegundos, 0,3 segundos, né? Então, vamos fazer, ó, não é matemática, vou fazer bem grosseiro aqui. Se eu tivesse 1 segundo, né? 1000 milissegundos, vamos arredondar aqui, né? 1 segundo, eu teria aproximadamente, vamos arredondar, 3 potenciais de ação, é 3, qualquer coisa, né? Mas 3, para ficar fácil fazer conta. Então, isso quer dizer que numa condição fisiológica normal, em cada segundo, eu poderia ter aproximadamente 3 potenciais de ação. Se fosse, então, em 60 segundos, né, que a gente mede frequência cardíaca por minuto, 60 segundos. Então, em 60 segundos, só multiplicar isso aqui, ó, deixa eu ir para o lado de lá. Então, se em cada 1 segundo, eu posso ter aproximadamente 3 potenciais de ação que vão induzir a 3 contrações, em 60 segundos, eu vou ter aproximadamente, 3 vezes 6, 18, aproximadamente 180 potenciais de ação desse, que vão fazer o quê? Induzir 180 batimentos cardíacos. Então, isso aqui, em última análise, iria fazer com que a frequência cardíaca fosse máxima 180 batimentos por minuto. Ó, 180 batimentos por minuto. Vejam que está muito próximo dos valores máximos de frequência cardíaca que a gente consegue medir, não é? Que o indivíduo tem. Lógico, tem gente que pode até chegar mais do que isso, mas você tem bem arredondado os valores aqui. Então, a tua frequência cardíaca máxima, né? A máxima que você pode conseguir, que seria máxima o quê? Eu tive um potencial de ação aqui, aí tive outro potencial de ação aqui, acabou esse potencial de ação, outro potencial de ação aqui, outro potencial de ação aqui. Estou falando uma situação hipotética de você não deixar nem ele repousar, a célula repousar, e você chegar aqui. Então, seria um máximo 180, 200, seria o que você conseguiria. Mas essa não é a nossa frequência basal, não é mesmo? Se vocês medirem aí a frequência de vocês, vai estar em torno de quê? Nós, sedentários, vai estar em torno de uns 70, 80, né? Sim, e o pessoal lá que faz atividade física um pouquinho mais baixo. Então, vamos botar que a nossa frequência cardíaca está em torno de uns 70 batimentos. Então, isso se deve ao... Por que a nossa frequência cardíaca é em torno, vou botar em torno de 70 batimentos? Porque você tem um potencial de ação, a célula passa um período em repouso, e esse repouso é importantíssimo, porque é durante esse repouso elétrico, então você teve um estímulo aqui, o próximo só vai vir até aqui. Então, você tem os 300 milissegundos aqui, e mais, vamos botar aqui, sei lá, vamos botar que seja 700 milissegundos aqui, dá 1000 milissegundos. Então, em 1 segundo, você só teve um batimento. Então, em 60 segundos, 60 batimentos. Então, uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, né? Um cálculo bem grosseiro aqui. Então, isso aqui é importantíssimo, você ter esse período de repouso elétrico, porque é o período que você permite que o coração receba mais sangue. É o período em que do enchimento ventricular. Então, durante a diástole ventricular, então, durante esse período de repouso elétrico, o coração vai contrair, portanto, é o período que ele está recebendo sangue. Porque, qual a desvantagem e vantagem de você aumentar a frequência cardíaca? Ora, aumentar a frequência cardíaca, uma das vantagens é aumentar débito, né? Porque o débito cardíaco é o produto do débito sistólico versus frequência cardíaca. Então, você pode aumentar o débito cardíaco, o volume ejetado por minuto, aumentando a quantidade de vezes que o coração bate. Mas, olha, isso tem um limite. É só a gente lembrar daquela história do copo. Se você põe um copo debaixo da torneira e espera ele encher e joga fora, agora você aumenta a frequência com que você faz isso. Você só espera ele encher a metade e joga fora. Então, você vai dobrar
o trabalho de jogar, né? Encher o copo e esvaziar, mas você só está jogando a metade do volume que você jogava antes. Então, não adiantou você dobrar o número de vezes que você fez isso, se o volume agora que você está jogando é só a metade. Então, você trocou 6 por meia dúzia, não fez muita coisa. Então, aumentar a frequência até um determinado ponto é bom, mas se você começar a aumentar muito a frequência cardíaca, você prejudica o período de repouso elétrico, consequentemente, você prejudica o período de repouso em que o coração vai receber sangue. Então, a mesma coisa que você movimentar esse copo na torneira várias vezes, aumenta muito a frequência, ele não consegue nem encher, então você não vai conseguir nem jogar nenhum líquido para fora, é o que aconteceria com o coração. Então, aumentar a frequência cardíaca é bom até determinado ponto, e o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e outros reflexos cardíacos conseguem modular essa frequência dentro de um fisiológico para manter esse equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Então, isso aí então, a gente já falou. Acho que a gente pode agora falar de potencial de ação do tipo lento. Qual o nosso tempo aí, Cleito? Como é que tá? Como nós estamos de tempo? Dá tempo de falar do potencial. Pegue a... Vou fazer uma Hã? Eu ia fazer uma pergunta em cima do desenho. Pode fazer. Não, eu sei que não é... Estou conseguindo ouvir. Tá cortando a ligação, Cleito. Minha internet está muito ruim. Cortou a ligação, Cleito. Consegui entender, não. Fala de novo. É que não faz parte da aula, mas eu ia perguntar para a senhora pelo menos citar as principais drogas que atuam em cada fase. Drogas que atuam, Verapamil, bloqueador de canal de cálcio, né? Não todos, não. Eu acho que a gente pode fazer isso aí em outro momento, Cleito, de falar dos bloqueadores, né? Do verapamil, que bloqueia canal de cálcio. Na outra aula, né? Eu acho que sim, senão a gente não consegue, a gente entra em farmacologia, Tudo né? bem. Então, vamos ficar na física aqui que o nosso tempo já está correndo. Tá bom, são 7h15 ainda, professor. Ainda tem mais um tempinho para a gente, né? Então, agora vamos falar dos potenciais de ação do tipo lento, né? Nos potenciais de ação do tipo lento, são os potenciais de ação que ocorrem no nódulo sino-atrial e no nódulo átrio-ventricular. E nessas células, o que elas têm de diferente das células do ventrículo ou do átrio? Elas são células que conseguem disparar seus potenciais de ação automaticamente. Então, elas têm automaticidade, elas disparam automaticamente. Então, são células que conseguem disparar automaticamente. Tem automaticidade e tem ritmicidade, né? Elas disparam com frequência com um determinado ritmo. Então, por que elas têm automaticidade? Porque essas células têm correntes que determinam correntes iônicas que determinam essas automaticidades. Então, vamos fazer de novo aqui nosso gráfico. No eixo das ordenadas, de novo, a voltagem da membrana em milivolts, aqui 0, mais 30 milivolts, né? Mais 30. E o potencial de repouso dessas células nodais e sinusais, na verdade, no duro, elas não têm potencial de repouso, né? A gente chama de potencial de repouso, mas elas não têm um repouso elétrico verdadeiro. Então, o que acontece lá é que elas atingem uma voltagem limiar, elas chegam aqui até menos 65 aproximadamente, quando elas chegam em menos 65 milivolts, algo em torno de menos 65 milivolts, essas células começam espontaneamente a perder potencial de membrana, ou seja, despolarizar. Elas despolarizam espontaneamente. Então, elas despolarizam espontaneamente até atingir o quê? O limiar de excitabilidade, que é chamada aqui, que a gente já falou ali atrás, a voltagem limiar. Uma vez que foi atingida a voltagem limiar, a excitabilidade dessa célula, essa despolarização vai acontecer,
Só que ela vai acontecer de uma maneira mais lenta. Essa despolarização aqui, que é a fase 0, é uma fase mais lenta do que a gente viu lá no potencial de ação do tipo rápido. Logo em seguida, ela começa a repolarizar, ela não tem aquelas fases 1 e nem a fase 2, ela passa para a fase 3 direto. Novamente, chega lá no menos 65, outra vez começa a perder potencial de membrana, despolariza outra vez e ela fica assim, nesse mecanismo eternamente. Por que ela despolariza espontaneamente? Bom, ela despolariza espontaneamente, então a gente deu opa, faltou dar o número aqui, ó, fase 0, não tem 1 e 2, passa para 3, e aqui a fase 4, que é a fase que a gente chama de despolarização diastólica lenta. É uma fase de despolarização diastólica lenta. Essa despolarização diastólica lenta, ela que é a chave determinante aí desse processo uma das fases chave do processo de despolarização espontânea da célula. E quanto mais rápido ocorrer essa despolarização, maior vai ser a frequência cardíaca. E quanto mais lento ocorrer essa despolarização, menor vai ser a frequência cardíaca. Então, se a gente tiver alguma coisa que acelera essa despolarização, desculpa, acelerar e para cá. Deixa eu tirar o número 4 aqui, só para não atrapalhar. Fase 4. Então, se a gente tiver alguma coisa que acelera essa despolarização, o que a gente vai ter é um potencial de ação ocorrendo mais cedo, né? A distância entre eles diminuiu. O que retardar essa despolarização faz com que um potencial de ação ocorra mais tardiamente, ou seja, diminui a frequência cardíaca. Bom, mas o que determina essa despolarização? Quais são as correntes que estão envolvidas nessa modificação espontânea desse potencial de membrana até ele chegar no limiar que ele despolariza? Bom, existem hoje os eletrofisiologistas indicam 3 correntes importantes aqui nessa fase. 3 correntes. A primeira aqui significa... a primeira fase aqui, vamos lá, dessa despolarização, ela ocorre por uma perda da condutância ao potássio. Então, a célula aqui começa a perder condutância ao potássio. O potássio não sai da célula, né? O potássio não sai da célula. Então, vai ficando carga positiva aqui, nessa fase. Vai ficando carga positiva, então, lentamente, ela vai despolarizando. Um outro fator que descobriram foi uma outra corrente. Eles estavam medindo aqui, né? Então, isso aqui é o número 1, né? Uma primeira corrente, é uma perda espontânea da permeabilidade ao potássio, vai perdendo, vai ficando potássio, ela vai despolarizando espontaneamente. Associado a isso aí, existe uma segunda corrente, que é a chamada corrente IF. E essa corrente IF, os eletrofisiologistas descobriram que é uma corrente de sódio. Mas isso para eles foi muito estranho. Por quê? Lembra que eu falei lá no potencial de ação do tipo rápido? Né? Vou fazer o lado de cá, do tipo rápido aqui. O potencial de ação do tipo rápido, está aqui, ó, menos 90. Então, essa fase 0 aqui, ela decorre do aumento da condutância dos canais de sódio. Só que esses canais de sódio, eles vão perdendo condutância à medida que a célula vai despolarizando. Então, se você despolarizar uma célula, os canais de sódio voltagem dependentes, você inativa o canal de sódio. Então, no potencial de membrana de menos 65, é considerado um potencial despolarizado.
é um potencial em que os canais de sódio voltagem dependentes estão inativados, se é que eles existem lá no nódulo sinoatrial. Então, se esse canal de sódio voltagem dependente está inativado, então ele não é o responsável pela fase de despolarização. Então, que corrente que poderia estar influenciando isso aí? Eles acharam uma corrente de sódio, só que é um canal de sódio diferente daquele lá. Então, eles acharam assim, muito engraçado isso, muito surpreendente, e chamaram isso de corrente Fanny, né? Que é Fanny de inglês, é surpreendente, engraçado. Então, não era para ter uma corrente de sódio. Por quê? Os canais de sódio voltagem independente estariam todos inativados, o que se conhecia até a época, né? Mas esse aqui é um tipo de canal diferente. É um canal, então, que ele aumenta a condutância, ó. Deixa eu botar aqui que aumenta a condutância desse canal aqui. Então, ó, se aumenta a condutância do canal do tipo de sódio, começa a entrar sódio na célula. Mais carga positiva está entrando na célula. Então, eu já tenho queda da condutância de canais para potássio. Fica potássio, vai ficando positivo. Aumenta a condutância de canais para sódio. Entra sódio, mais positivo. Associada a isso, uma terceira corrente, que é a corrente de cálcio. Então, aqui nessa fase aqui, tem também um aumento da condutância de canal de cálcio. Aqui, ó, nessa fase. Então, você veja, ó, tem cálcio entrando na célula, sódio entrando e potássio ficando. Então, ela vai espontaneamente despolarizando. Inclusive, qual corrente de cálcio, Vanita? Porque você falou que tem canal de cálcio do tipo T, canal de cálcio do tipo L, não é mesmo? Foi isso que eu falei? Então, esses canais aqui, eles entram em dois momentos, né? Então, a gente teria uma fase que você tem, no início, o canal de cálcio do tipo T. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vamos supor, aqui, no iniciozinho aqui, ó, seria o canal do tipo T. E aqui seria mais o canal do tipo L. Né? Então, as duas correntes aqui. Então, o canal do tipo T e o canal do tipo L. Então, o canal do tipo L... Vou escrever aqui, vamos apagar. Vou tentar escrever aqui, ó. Essa fase mais tardia da despolarização é canal de cálcio do tipo L, tá? Então, essa fase mais tardia, vamos dividir ela aqui, sei lá, em duas. Então, a fase mais tardia é o canal do tipo L e a fase inicial é canal de cálcio do tipo T, ok? Então, ativou esses canais, a célula despolariza mais rápido. Então, isso aqui atingiu o limiar, os canais de cálcio, então, vão estar abertos, abrir o canal de cálcio, entra cálcio na célula. Lembra que eu falei que os canais são do tipo lento? Esses canais lentos, a gente chama eles de lento, por quê? Porque a corrente gerada é lenta. Então, essa fase zero do potencial de ação aqui é devido ao aumento da condutância de canal de cálcio e não de canal de sódio, igual a gente tem no potencial de ação do tipo rápido. E justamente por isso que ele é chamado lento. Lento por causa dessa fase zero do potencial de ação. Então, uma vez que despolarizou, cálcio entrou, em seguida, os canais para potássio começam a ser ativados, e aí a fase de repolarização, que é a fase 3, é devido ao aumento da condutância de canais de potássio. E aí aquele monte de canal de potássio que a gente falou, IKR, IKS, IKTO, IK1, tem um monte de tipo de canal de potássio diferente. E mais ainda que a gente não vai falar no momento. Então, resumido, potencial de ação do tipo lento. O repouso não existe, mas ele chega a menos 65 e começa a despolarizar espontaneamente. Essa despolarização espontânea, ela é devida a 3 correntes importantes: queda da permeabilidade aos canais para potássio. Olha, presta atenção aqui. Na repolarização, você não tinha aumento da condutância aos canais de potássio? Então, ela não estava repolarizando porque a célula está com a condutância aumentada, o potássio está saindo? Quando vai atingindo esse menos 60, menos 65, tem o canal de um outro tipo de canal de potássio começa a se
fechar. Ele fecha e potássio fica aqui dentro e começa a célula a ficar despolarizando novamente. Aí ativa a corrente F, que é de sódio, entra sódio, está entrando carga positiva. E logo em seguida, as correntes de cálcio do tipo T e do tipo L. Então, isso causa despolarização. Atingiu o limiar de excitabilidade da célula, o canal de cálcio do tipo L se abre completamente, causa essa despolarização. A modulação da frequência cardíaca se dá basicamente modulando essas três correntes, ou uma delas, ou as três correntes. Então, o simpático, lembra que a gente falou que o sistema nervoso autônomo simpático, ele aumenta a frequência cardíaca por meio de fazer o quê? Então, vamos lá, a gente tem o coração aqui, átrio direito, VD, VE, átrio esquerdo. Então, o simpático, ele atua liberando seu neurotransmissor, que é a noradrenalina. A noradrenalina vai se ligar a receptores do tipo beta-1 no nódulo sino-atrial e no nódulo AV também. E, bom, aqui pra gente, né, potencial de ação, né, não interessa o que vai fazer aqui na massa ventricular, mas aqui nos nódulos ele vai atuar em receptores do tipo beta-1. E aqui, então, vamos botar aqui que seja a nossa célulazinha lá do nódulo sino-atrial. Receptor beta-1 está aqui, acoplado, então, a proteína GS, né? Que está acoplado à adenilato ciclase, que hidrolisa ATP, formando AMP cíclico, que ativa quinases, e uma dessas quinases vai fosforilar o canal de cálcio da membrana do tipo L. Fosforila, entra mais cálcio na célula. Ok? Então, o simpático ajuda a aumentar a frequência cardíaca, ele pode aumentar a frequência cardíaca, acelerando, então, essa despolarização diastólica lenta, deslocando ela, então, aqui, ó, para a esquerda. Acelerou, vai deflagrar um potencial de ação mais cedo, então a distância entre os potenciais de ação diminui, isso quer dizer que a frequência aumentou. O parasimpático tem uma modulação de reduzir a frequência cardíaca e ele pode atuar através de quê? Ó, lembra que o parasimpático, vamos botar lá o parasimpático, vamos desenhar o parasimpático aqui. Então o parasimpático vai atuar liberando o quê? Acetilcolina, não é? A acetilcolina vai se ligar a receptores do tipo muscarínicos aqui, especialmente M2. Então, aqui, vamos apagar esse aqui, desenhar o receptor muscarínico. Então, aqui a gente tem a célula, lá do nódulo sinoatrial, o receptor muscarínico está aqui, a acetilcolina se ligou, ativou o GMP cíclico. O GMP cíclico ativa, uma das coisas que ele faz é ativar, aumenta a condutância de canal de potássio, sai potássio da célula. Acompanhado? Então, acetilcolina, liberado pelo parasimpático, se liga no receptor muscarínico, faz um monte de coisa dentro da célula. Entre esse monte de coisa, ela aumenta o GMP cíclico. O GMP cíclico aumenta a condutância do canal de potássio. Está saindo carga positiva. Se está saindo carga positiva, ou ele hiperpolariza, ou ele demora mais para repolarizar. E com isso, então, o potencial de ação vai demorar mais para acontecer e a frequência cardíaca, então, cai. Ok? Alguma pergunta até aí? Alguma pergunta que eu possa... Eu acho que a gente pode... Acho que a gente pode ficar por aqui hoje, que aí eu também não aguento falar muito, depois já vai perdendo. E na aula que vem,
Eu posso parar para responder alguma pergunta. Na aula que vem, a gente fala da parte do eletrocardiograma, em que a gente vai estudar essa atividade elétrica, mas com eletrodos fora da célula. Tem alguma questão aí, Cleiton? Não perca nenhuma aqui por enquanto, não. Ô, professora, aqui eu estava só com dúvida na parte que você falou do sistema nervoso simpático, porque eu consegui anotar tudinho do sistema parasimpático, só que a parte do simpático não. Você conseguiu anotar do parasimpático. Isso. Você não entendeu o que o simpático, como o simpático faz para aumentar a frequência? Isso. A parte dos receptores beta-1, a parte que a noradrenalina atua e tal. Não vou apagar tudo, né? E aí a gente explica de novo aqui, né? Melhor assim, né? Que está muito bagunçadinho aqui. Então, vou segurar o quadro para não ter nenhum acidente. Vou desenhar o coração, tá bom. Então, vamos desenhar o coração aqui. Deixa eu voltar para o lado que é melhor. Então, átrio direito aqui, nós temos o nódulo sinoatrial, não estou tapando vocês não, né? No nódulo sinoatrial, no nódulo AV, também no sistema de condução, tá, pessoal? O simpático também vai atuar no sistema de condução, aumentando o quê? Velocidade de condução. Isso é chamado de efeito dromotrópico positivo. Então, o simpático também atua aqui via receptores o quê? Receptores beta-1. Então, você tem a ativação aqui do sistema de condução. Então, os receptores que estão envolvidos aqui são beta-1. Vocês lembram que o sistema nervoso autônomo simpático pode atuar em receptores do tipo, né, chamado adrenérgico, né, noradrenérgico. E esses receptores são do tipo alfa ou do tipo beta. O alfa, a gente tem alfa 1, alfa 2, e depois aí alfa 1A, ele vai dividir. O beta, beta 1, beta 2, beta 3 e tem até beta 4. Bom, no coração aqui é o beta 1, né? O beta 1 que vai ser responsável por essa ativação da frequência. Então, quando a gente tem aqui a célula cardíaca aqui, o cardiomiócito aqui da célula nodal, então, aqui você teria o receptor beta 1, né? A noradrenalina vem, se liga a ele, também pode ser adrenalina circulante, tá? Então, adrenalina circulante vindo lá da suprarrenal, também pode atuar nesse receptor beta. Esse receptor beta está acoplado no sistema de proteína G estimulatória. Aqui, tá bonitinho. Proteína G estimulatória. Essa proteína G estimulatória, ela, uma vez que o receptor se acoplou ao neurotransmissor, ela ativa uma enzima de membrana, que é a adenilato ciclase. A adenilato ciclase, então, uma vez ativada, ela vai induzir a hidrólise de ATP para formar o segundo mensageiro, a AMP cíclica. Então, a AMP cíclica é nosso segundo mensageiro, ele faz uma série de coisas dentro da célula. Uma delas, né, ela ativa, vou botar um mais aqui, quinases. Quinases. E uma dessas quinases ativadas vai fosforilar, vou botar aqui o canal de cálcio voltagem independente. Aqui é o nosso canal de cálcio. Ele vai fosforilar o canal de cálcio. Então, o canal de cálcio fosforilado, ele aumenta a sua condutância, aumenta a condutância do canal de cálcio, entra mais cálcio dentro da célula, né? Ou entra mais rápido, né? Entrando mais cálcio, aquela fase lá,
Nosso potencial de ação, né? Que era assim, 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 assim. Agora, essa despolarização, então, vai acontecer mais cedo, né? Ela vai vir aqui, e então, você vai ter um maior número de potenciais de ação no mesmo período de tempo. Aumenta a frequência cardíaca. Ficou claro? É o Lucas que perguntou? Ficou claro, Lucas? Ficou sim, obrigado. Mais alguma pergunta? Professora, boa noite. Boa noite. Aqui, tem duas perguntas no YouTube que eu vou ler para a senhora responder, tá bom? Se eu souber. A primeira é do Marcos Felipe. Por que o aumento da permeabilidade de potássio pela ação da acetilcolina não acelera a despolarização? Aí ele até refez a pergunta mais tarde. Se a acetilcolina estimula M2, levando ao aumento da permeabilidade de potássio, isso levaria ao aumento da velocidade de repolarização, certo? Não. Leva ao Errado. aumento da frequência cardíaca. Posso? Terminou? Posso falar? Aham. Quem perguntou é o Lucas que perguntou. Já me perdi. Alguém que perguntou. Então, vamos lá falar. Vamos ver se eu entendi a dúvida. Então, vamos apagar aqui o simpático e vamos explicar o parasimpático, né? Tiram os simpáticos aqui. Vamos fazer, então, o nosso potencial de ação aqui. Então, ele menos 65 milivolts. Ele despolariza, gera potencial de ação, vem para cá, despolariza, gera potencial de ação, vem para cá, despolariza, gera outro potencial de ação, vem para cá. Isso. Aí a gente falou que essa DDL se deve a aumento, vamos botar na sequência, né? Queda da condutância ao potássio. É o primeiro fator. Fator 2. Aumento da condutância de uma corrente de sódio. Corrente de sódio, e vamos botar IF, né? IF aqui, IF, que é sódio. Aí, entre parênteses, corrente de sódio. E 3, aumento da condutância de cálcio. Muito bem, muito bem. Aí, o que você tem aqui na célula? Vamos desenhar nossas células aqui. A célula despolarizou, fase 0, repolarizou, fase 3. Essa fase aqui está repolarizando porque aumenta a condutância a canais para potássio. Mas quando esse potencial de membrana chega próximo de menos 65 milivolts, o que acontece é que essa voltagem inativa um tipo de canal para potássio. Inativa. Quando esse canal de potássio inativa, ó, o potássio que está aqui dentro, ele estava saindo, não estava? Estava aumentando a condutância, vamos botar aqui, fase 3, está saindo. Fase 3, está saindo carga positiva. Se está saindo carga positiva, ele está repolarizando. Mas quando chega aqui, no próximo lado, dos menos 65, o canal de potássio aqui, ó, fica inativado. Para de sair. Se para de sair carga positiva, a célula começa o quê? A despolarizar. Então, esse é o motivo pelo qual, ó, na despolarização diastólica lenta, eu diminuindo a condutância ao potássio vai ficando dentro da célula e a célula vai despolarizando porque vai ficando positiva, concorda? O que acontece quando tem uma ativação vagal do parasimpático, liberando acetilcolina? Então, quando tem acetilcolina aqui, a acetilcolina vem aqui nessa célula, se liga a receptores muscarínicos, aumenta o GMP cíclico,
né? Aumenta o GMP cíclico. E esse GMP cíclico faz o quê? Abre canal para potássio, ó. Abre canal para potássio. O potássio, então, começa a sair da célula. Se está saindo carga positiva, a célula vai despolarizar? Não, está saindo carga positiva. Se está saindo carga positiva da célula, ou ela hiperpolariza, ela começa a vir aqui mais para baixo, botar em verde só para lembrar que é da acetilcolina, ou ela fica, ó, mais negativa aqui, ó, tá vendo? Está saindo potássio, está saindo carga positiva. Então a célula ela pode hiperpolarizar, e aí para ela hiperpolarizar até atingir novamente outro potencial de ação, ó, o intervalo aqui aumentou e a frequência caiu. Então, queda da frequência cardíaca. Ou não necessariamente ela precisa hiperpolarizar, ela pode simplesmente retardar essa despolarização. Então, ela pode vir aqui e fazer isso aqui, ó, retardou até atingir outro potencial de ação. Então, de qualquer maneira, o intervalo entre um potencial de ação e outro aumenta, o que corresponde a uma queda de frequência cardíaca. Ficou claro? Pergunta lá no YouTube se ficou claro. Tá bom. Enquanto isso, professora, a segunda pergunta é da Francine Iane. Ela pergunta: como que acontece o equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático? Por que o coração não acelera infinitamente? Certo. Bom, primeiro, o equilíbrio é feito em função das demandas do nosso corpo. Então, o simpático e parasimpático, eles são ativados e inibidos, né, ou deixados de ser ativados, em função do que o seu corpo está precisando. Então, vamos supor que você está sentadinha aí, quietinha, então o seu corpo precisa de um X débito cardíaco, X volume de sangue para ser ejetado pelo seu coração. De repente, você resolve que você vai correr, vai precisar aumentar o fluxo de sangue para a sua musculatura esquelética, então o débito cardíaco tem que aumentar. Você não vai formar sangue, mas esse sangue tem que passar. O débito vai ser o quê? Volume de sangue por minuto que está passando aí, né? Quantos litros por minuto. Então, para esse débito, para esse volume chegar mais na sua musculatura, porque agora você estava quietinha, de repente você aumentou a atividade simpática, você aumentou a atividade, o exercício, então sua musculatura vai precisar receber mais sangue, vai precisar tirar mais metabólicos, então o sangue tem que passar um volume maior por minuto. Então, qual é a necessidade do seu corpo? O seu corpo vai precisar de adequar as suas necessidades, a sua demanda agora, e aí você tem um papel permissivo do coração em aumentar o débito cardíaco. Então, lembra que débito cardíaco, ele depende da parte cardíaca, em termos matemáticos, né? O coração é permissivo em aumentar o débito, porque débito cardíaco, matematicamente falando, é o produto do débito sistólico, ou seja, o quanto de volume é ejetado a cada batimento versus a frequência cardíaca. Então, aumentar a frequência cardíaca tem um papel importante para você aumentar o débito cardíaco e você, então, suprir as necessidades metabólicas do organismo nesse momento, por exemplo, eu dei o exemplo do exercício físico. Então, a frequência. Mas a frequência não aumenta indefinidamente, porque quando a frequência começa a aumentar, se ela começar a aumentar muito, isso começa a prejudicar o enchimento cardíaco. Então, como o Dalton sempre fala, que a engenharia celestial, ela nos construiu de uma forma que isso aí é modulado em função das nossas necessidades. Então, se você aumentar muito a frequência cardíaca, o que acontece é que o débito começa a cair. Então, em um prazo muito longo, os aumentos, vamos supor que você tem um indivíduo com hiperatividade simpática. O que acontece, para responder talvez uma das respostas da pergunta que você fez, foi por que isso não fica indefinidamente. A gente tem sistemas de controle no nosso corpo para tentar equilibrar. Um desses controles do nosso corpo é o chamado down e up regulation.
Então, isso não é só para adrenalina, não. Isso serve para uma série de hormônios. Então, toda vez que você tem um hormônio que é disponibilizado, ou a sua concentração é aumentada além de um valor, ou no caso aí do simpático, se você começar a liberar uma quantidade muito grande de noradrenalina ou de adrenalina, você tem um processo chamado down regulation de receptor. E esse receptor passa a responder menos, com uma forma, vamos botar assim, de adaptação benéfica para o nosso corpo, para ele não ser super exposto àquela quantidade muito grande, no caso aí do neurotransmissor. Próxima, respondeu, né? Gostaria de saber se respondeu. Perfeito, professora. O Marcos Felipe, que foi aquele da primeira pergunta, ele falou que sua explicação ficou clara, mas ele ainda tem uma dúvida. Uhum. O estímulo da acetilcolina reduz a duração da fase 3? Aí ele até explicou que é nesse sentido que ele tinha ficado na dúvida, na possibilidade... Ah, entendi. Não, é na fase da despolarização diastólica lenta. Ele não mexe na fase 3. Então é isso. Tem uma outra também do Ramon. Ele pergunta, em pessoas que utilizam beta-bloqueadores, caso estejam em uma situação que demanda aumento da frequência cardíaca, como, por exemplo, o exercício físico, elas conseguem realizar esse aumento ou tem outro mecanismo sem ser o simpático? Então, o débito cardíaco, né, que ele vai precisar de aumentar o volume de sangue injetado por minuto, ele depende de quê? De pressão e de resistência vascular periférica, né? Precisa de pressão e resistência vascular periférica. E da parte cardíaca, da capacidade do coração de ejetar mais e mais vezes. Então, no indivíduo que tem o propranolol, né? O beta, ele falou propranolol, não, ele falou beta-bloqueio. Pode ser o propranolol, se ele tem o propranolol, esse aumento de frequência cardíaca fica realmente prejudicado. Então, o aumento do débito cardíaco não vai ocorrer, provavelmente, às custas de aumento de frequência e nem às custas de aumento de contração do coração. Porque quando você tem o simpático no coração, ele tanto é capaz de aumentar a frequência cardíaca, para fazer você ejetar mais no mesmo, né, por minuto, como também ele aumenta a capacidade que cada cardiomiócito contrai, e ele contrai mais e pode ejetar, então o coração como bomba, consegue ejetar mais. Se o indivíduo está com esse beta-bloqueio, né, o propranolol, que seja o beta-bloqueio, a parte de aumento de débito cardíaco que depende do aumento do simpático e do coração, do simpático, do aumento de frequência de débito sistólico, não vai ocorrer. Isso vai depender, então, da parte vascular. Então, você vai ter que mexer, o indivíduo vai precisar de mexer com resistência vascular. Diminuir a resistência para aumentar o débito. Perfeito, professora. A Francine agradeceu e o Marcos Felipe também. Eu não vi mais nenhuma pergunta no YouTube. E aqui no chat também não tem mais ninguém. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar também, não sei. Não chegou mais nada. Acho que é isso, então. Tá bom, eu agradeço vocês por terem ficado aí. Espero ter ajudado um pouquinho a entender essa parte da ativação elétrica do coração. Nós que agradecemos, professora. Muito obrigada. A senhora foi muito... Boa noite para todos. Perfeita aula, excelente. Obrigado, professora. Tá bom, Dina. Até a próxima. Até a próxima.